E aí, rapaziada, tudo certo? Tô trazendo para vocês o meu primeiro vídeo aqui no meu canal do YouTube. É o piloto do meu novo projeto, no qual vou trazer para vocês assuntos polêmicos. É isso mesmo. Vamos falar de polêmicas aqui no nosso canal. Eu vou trazer polêmica, mas não vou ficar em cima do muro. Aqui o papo vai ser reto, com opinião, mas com certeza com muita informação. Até porque opinar por opinar, todo mundo opina. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. O assunto que eu vou tratar hoje no meu primeiro programa vai ser sobre o retorno do futebol brasileiro. Ele deve ou não deve retornar neste momento? Estamos preparados para isso? Você é a favor ou você é contra o retorno do futebol brasileiro neste momento? É isso que a gente vai debater neste primeiro vídeo. O Brasil alcançou o posto de segundo colocado em número de casos e em número de mortes e incidência do novo coronavírus no mundo. A gente está passando pelo ápice da doença. Especialistas indicam que o ápice é agora, diferentemente da Europa, que alguns países já estão pensando em retornar às atividades de futebol. A questão é, como a gente pode fazer para que o futebol retorne de maneira segura para os atletas, dirigentes e, claro, seus familiares? A gente pode pegar o exemplo da Alemanha, que já retornou com as atividades, foi um dos primeiros países aí no mundo a retornar com o futebol, retornar às atividades após 66 dias de paralisação, basicamente um pouquinho mais de 2 meses. A Alemanha fez um estudo de mais de um mês para analisar as medidas que poderiam ser tomadas. O distanciamento de 1,5 metro entre os jogadores, a esterilização da bola de futebol antes da partida, a obrigatoriedade do uso de máscara em todo mundo que estiver no estádio, exceto, claro, os 22 jogadores titulares e o trio de arbitragem. Até mesmo a proibição do aperto de mão e do abraço de comemoração em gol foram proibidos. O que cá entre nós é uma verdadeira babaquice, né? Porque se o cara pode formar a barreira um do lado do outro, numa bola aérea ele pode agarrar o zagueiro, quase dar um golpe de judô nele para tentar afastar a bola. Não pode abraçar seu companheiro de equipe na hora do gol? Dá para entender, né? Limitar a quantidade dos profissionais de imprensa no estádio, não somente a quantidade, mas também o horário e os locais que eles podem frequentar ali no estádio. Outra mudança que eles fizeram foi a realização da coletiva de imprensa através de videoconferência, ao invés de ficar todo mundo ali numa salinha amontoado querendo fazer pergunta ao técnico, ao jogador. E agora a medida mais radical que eles tomaram, por recomendação da FIFA, inclusive, foi alterar a regra do jogo. A Federação Alemã permitiu que fossem feitas 5 alterações durante a partida para preservar a integridade física, principalmente o pulmão dos atletas, até porque o pulmão é uma das áreas mais afetadas pelo coronavírus. Para que a Bundesliga pudesse retornar, a Federação Alemã fez quase 4.000 testes em todos os 36 clubes da primeira e da segunda divisão do campeonato alemão. Testou jogador, testou funcionário, testou dirigente, testou todo mundo. Já no Brasil, a gente vê os clubes fazendo pressão nas federações, fazendo pressão até mesmo em políticos para que o futebol possa retornar. Mas o que tem sido feito de fato para que ele possa retornar com segurança? Até agora, os clubes vêm testando os seus jogadores por conta própria. Não há uma padronização nesse teste que será feito para todos os clubes. Cada clube testa seu jogador, se der positivo, cada jogador vai se tratar de uma maneira, se der negativo, ótimo, vem cá treinar. Outra medida que foi adotada por enquanto pela CBF foi um apoio financeiro, foi um empréstimo a juros zero para os clubes das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, a ponto de ajudá-los financeiramente para que eles consigam honrar seus compromissos, pagar os salários dos jogadores, dos funcionários e não venham a falir ou a entrar em crise financeira nesse período que o futebol está parado. Outra medida que a CBF tomou visando o retorno do futebol brasileiro é justamente a questão do calendário. A CBF diminuiu o interstício entre as partidas, ou seja, o tempo de descanso, o tempo entre um jogo e outro. O que era 72 horas, ou seja, 3 dias, diminuiu para 48 horas, ou seja, 2 dias de paralisação apenas entre uma partida e outra. Ou seja, os clubes que jogavam normalmente 2 vezes por semana, agora vão jogar 3 vezes por semana. Tudo isso para tentar ajustar o calendário para que o futebol possa retornar. E a outra medida que a CBF adotou até agora foi enviar uma cartilha, uma guia médico para os clubes de como se comportar durante a pandemia do coronavírus.
Basicamente, ainda não fizemos nada de concreto que permita que o futebol retorne, dando segurança aos jogadores. Falando da parte desportiva da questão, vai ser muito difícil a gente conseguir dar sequência no calendário. Os campeonatos estaduais já eram para ter terminados, já eram para ter definido os times campeões estaduais. O Campeonato Brasileiro já era para estar chegando aí na sua 10ª rodada, já era para estar naquele nível dos clubes começarem a se desgarrar, de começar a projetar do que você vai brigar ali no campeonato, se você vai brigar mais para não cair, se dá para beliscar uma vaguinha em alguma competição internacional. E aí o Campeonato Estadual voltando agora. A gente vai ter 6 meses para ser disputada a reta final dos campeonatos estaduais, todo o Campeonato Brasileiro, toda a Libertadores, toda a Copa do Brasil. Por isso que a CBF adotou uma medida brusca de reduzir o intervalo entre os jogos. Ou seja, os jogadores vão ter que virarem super-heróis para poder aguentar a maratona de jogos. Outra questão é, como é que vai voltar as competições internacionais como a Libertadores e a Sul-Americana? A própria Conmebol já disse que não tem uma data definida e com muito otimismo pensa voltar em setembro. A própria Conmebol já definiu que quer que o campeão da Libertadores de 2020 saia na bola. E isso só vai acontecer no ano de 2021. Como é que vai ficar a questão da pré-Libertadores, por exemplo? Vai ser disputada junto com a fase final da Libertadores? Imagina, a pré-Libertadores de 2021 sendo disputada juntamente com as finais da Libertadores de 2020. Vai ser um pouco confuso, a gente vai estar parecendo um calendário europeu. Que não seria uma má ideia, a gente pode até discutir isso no próximo vídeo. O Campeonato Argentino, por exemplo, já foi paralisado. Eles não estão jogando. Será que eles vão querer voltar só para disputar a Libertadores? Será que os clubes da América do Sul vão querer viajar para o Brasil, sabendo que o Brasil é um dos epicentros mundiais da doença, do coronavírus? Será que eles merecem passar por esse perigo? O futebol não tem condições de retornar neste momento. A melhor coisa a ser feita neste momento é dar por encerrada a temporada 2020 do futebol brasileiro. Assim como fez o futebol argentino, como eu já falei, o futebol francês, o holandês, o escocês e alguns outros ao redor do planeta. Sim, os clubes correm os riscos de sofrerem financeiramente, mas eles vão ter algo precioso que eles nunca têm e vivem querendo ter. O tempo. Eles vão poder planejar toda uma temporada, no caso de 2021, sem se preocupar com resultados, sem se preocupar em ter que ganhar 2, 3 partidas consecutivas, sem precisar demitir o treinador. O treinador vai poder treinar os seus jogadores, vai poder tentar colocar em prática tudo que ele pensa e tudo que ele planeja taticamente para o seu time durante esse tempo. E aí a gente abre um parêntese. Interromper a temporada não necessariamente significa impedir que os jogadores treinem. Eles são funcionários do clube e eles podem ir treinar caso o clube queira, desde que fique entre eles em número reduzido e o clube dê totais condições para que eles possam treinar com o mínimo de possibilidade de contaminação. A CBF, por exemplo, e as federações estaduais vão poder ter tempo para analisar o que eles podem melhorar nos seus campeonatos, o que eles podem fazer para deixar os campeonatos mais atrativos, melhorar, por exemplo, a questão da arbitragem, tratar a questão da profissionalização da arbitragem, até mesmo na questão dos direitos de transmissão, pensar em uma maneira que deixe isso mais igualitário, para que consiga equilibrar o poderio ofensivo das equipes e deixar o futebol brasileiro mais atrativo. Uma outra possibilidade é pensar na adequação do calendário brasileiro ao calendário europeu, que já é praticado praticamente no mundo todo, inclusive na maioria dos países aqui na América do Sul. Já que o calendário de 2020 só vai terminar em 2021, por que a CBF não senta, não analisa as possibilidades e não fala, olha, vamos adequar o campeonato brasileiro, o calendário brasileiro, ao calendário europeu. A gente tem tempo para fazer isso. A gente pode começar o campeonato só lá em agosto, por exemplo, em setembro, por exemplo, que é quando começam os campeonatos lá na Europa, e adequar. Se a CBF quiser fazer isso, a melhor possibilidade é agora. O futebol está parado. De qualquer maneira, o calendário do futebol brasileiro de 2020 só vai terminar em 2021, então une o útil ao agradável. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui o meu primeiro vídeo. Lembrando que esse é um projeto piloto que eu estou disponibilizando para vocês e eu quero os seus comentários. Deixe aí a sua opinião
Primeiro, se você gostou ou não gostou do vídeo. Segundo, se você é a favor ou contra o retorno do futebol brasileiro. Diga também se você mudou de ideia ao longo desse vídeo, se você pensava em uma coisa e depois de assistir o vídeo pensou outra. Deixa aí também sugestões de pauta para que a gente possa debater e conversar nos próximos vídeos. Lembrando, quanto mais polêmico for a pauta, é melhor pra gente. A gente quer isso, a gente quer polêmica. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Eu fui. Peraí. Não vai embora ainda não. Eu tenho um recado pra você. Pessoal, é o seguinte. Depois de muito analisar, depois de muito pensar, depois de uma chuva de ideias, não conseguimos definir um nome legal para o quadro. Eu vou pedir a sua colaboração para que você possa batizar este canal. Deixe aí nos comentários sugestões de nomes que vocês acham que seria legal aqui para o programa, que combine com a cara do quadro. Lembrando que aqui a gente vai falar de polêmica sem ficar em cima do muro e você pode batizar o nosso quadro. Imagina, a gente faz sucesso no futuro e você vai poder bater no peito e dizer: eu batizei esse canal. Então, me ajuda aí, rapaziada. Deixa aí nos comentários os nomes. Solta o dedo, solta a imaginação. Lembrando que os melhores nomes vai à votação nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter e no Facebook. O mais votado de todos vai batizar este novo quadro. Então é isso, rapaziada. Conto com a sua ajuda. Tamo junto. Um abraço.